Estou agradecendo. Nossa, eu levantei a cabeça agora, a casa está cheia. Estava aqui resolvendo as coisas no computador. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Prazer receber vocês aqui no presencial, assim como também vocês de casa. E nesse momento, convidar vocês para levar nossas vibrações, se conectar com Deus, com os nossos guias, mentores espirituais. Que seja facilitado nesse momento essa conexão e que a gente possa estar aberto aos aprendizados que serão compartilhados com a gente nessa noite de hoje. Como eu sempre digo, que isso possa nos favorecer as nossas vidas, os nossos relacionamentos com as pessoas e conosco mesmo, ajudando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e a nossa jornada aqui na Terra. Já desde esse momento, agradecendo mais uma vez a presença do Rubens Almeida, que sempre está com a gente, sempre todas as últimas quartas-feiras de cada mês. Seja muito bem-vindo, esteja com a palavra, meu amigo. Boa noite, queridos. Mais uma vez, uma grande alegria estar com vocês. Mais uma vez, muito feliz de estar participando desse trabalho. E hoje nós temos a graça, me apresentando, Rubens Almeida, aqui do Rio de Janeiro, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, no bairro de Copacabana, aqui na capital. Trabalhador também da nossa federativa, o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um momento muito interessante do Evangelho de Jesus, um momento crucial do Evangelho de Jesus, que são as bem-aventuranças inseridas dentro do Sermão do Monte. Por que eu coloco desta forma? Nós vamos estudar uma frase que Jesus diz que nos toca muito, na questão do conhecimento. Quando ele vai dizer, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, não se traz luz para que ela possa estar escondida, ou não se traz conhecimento para que não seja compartilhado. E é importante em termos justamente esse momento. Por isso que eu coloquei a questão das bem-aventuranças, questão do Sermão do Monte. Porque Jesus diz isso, ele fala aparece nos 3 evangelhos, mas principalmente no Evangelho de Mateus, porque é exatamente ao final das bem-aventuranças, início do Sermão do Monte, finalzinho das bem-aventuranças, Jesus vai dizer que nós não podemos pegar esta luz e escondê-la, colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, ou seja, temos que dar vazão que essa luz se expanda. Tá? E vejam que interessante. Antes de falar sobre o alqueire, sobre a luz, sobre a candeia, Jesus vai dizer 2 frases que são muito, muito, muito interessantes para esse entendimento. Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Ele depois vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Jesus vai usar 2 símbolos muito importantes para descrever a nossa influência sobre a sociedade. Jesus usa 2 símbolos muito importantes para nos colocar com a consciência de que nós temos obrigação para com o mundo, para a sociedade, principalmente para os não cristãos. Ele vai falar do sal e da luz. Por que isso é importante? Quando Jesus fala do sal, e sempre já falei aqui com vocês, provavelmente, se não falei, falo algumas vezes e às vezes acabo pensando que já falei em algum lugar ou não. É muito importante que nós tenhamos um entendimento de que, para quem Jesus está falando e no momento que Jesus está falando. Jesus está falando nesse momento para todo o povo ali da Galileia, que eram as pessoas mais humildes, no primeiro parte do Sermão do Monte, para os ricos, poderosos, na segunda parte, e para os que têm o poder da lei. Ou seja, 3 partes da sociedade que faz um todo. E quando ele diz que todos nós somos o sal da terra e todos nós somos a luz do mundo, que não podemos esconder essa cidade que está sendo edificada, é uma mensagem muito forte para quê? Primeiro, a questão do sal.
O sal naquela época era muito raro, não era absolutamente comum como nós temos no mundo de hoje. Era raro. Sal, em determinado momento, já foi salário. A palavra salário vem de sal, já era pagamento. Tá? E era absolutamente essencial. Ou seja, Jesus está dizendo, a vida sem o Cristo, a vida sem o cristianismo, não um cristianismo construído pelo homem, mas a essência do cristianismo que Deus nos traz, que Jesus nos trouxe, ela é essencial para a nossa vida, absolutamente essencial. Porque eu não suportaria a minha vida sem Cristo. Eu penso em cada um de nós como seria a nossa vida sem esse sal. Como seria a nossa vida sem escutar as palavras do Cristo, sem entender as palavras do Cristo, sem vivenciar as palavras do Cristo? Ele revitaliza, ela dá ânimo, nos dá potência de ação. E vejam, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, e nós temos raciocínio, olha, minha vida sem esse sal não seria útil, não seria suportável, é Jesus dizendo que nós temos que ser esse sal para os outros, da mesma forma que ele é esse sal para todos nós. Ou seja, Jesus deixa muito claro, nós somos estes que vamos trazer sabor ao mundo, ou seja, vamos trazer algo de bom, palatável, suportável ao mundo. E ele avança mais ainda. Quando Jesus fala da questão do sal, o sal conserva. Nós que somos estes, que somos o sal do mundo, nós temos a função e a obrigação de conservar este mundo a partir da moral do Cristo, a partir da filosofia do Cristo, a partir da ética do Cristo. Pensemos no mundo de hoje, onde nós temos tanta injustiça em todos os campos, onde temos uma delicadeza moral assim terrível, onde vemos coisas que nós, como somos cristãos, por vezes não suportamos de assistir. Imaginem que nós somos esses que podemos conservar esse mundo melhor, conservar a palavra do Cristo, conservar essa condição de moral, de justiça, de verdade, de ética que Jesus nos trouxe. Vejam como o início do pensamento do Cristo já é extremamente importante. Nós somos estes que vamos não só dar vida, sabor à vida, dar ser importante para o outro, para o mundo, para a sociedade, como somos estes que vamos conservar a palavra do Cristo. Nós temos um exemplo muito claro com a relação de Paulo e Timóteo. Por quê? Paulo vai dar a Timóteo a obrigação de ficar em Éfeso cuidando da igreja de Éfeso. E Paulo vai deixar muito claro, você tem que cuidar da igreja, você tem que cuidar da palavra do Cristo. E Timóteo se torna o guardião do evangelho. Porque Paulo já está no fim da sua vida, e aquele jovem, da mesma forma que Jesus está nos dizendo que nós somos o sal da terra, que temos que conservar as suas palavras nesse mundo, é a relação que Paulo tem com Timóteo. Ele foi o guardião do evangelho por muito tempo depois da morte de Paulo. E é assim que temos cada um de nós nos ver. E quando ele fala da luz, a luz, ele diz, né, nós somos a luz no mundo, né? Reparem, Jesus aqui em Mateus 5, ele diz, vós sois, muito claramente, vós sois a luz do mundo. E vejam que mais à frente, quando João escreve o Evangelho, quando temos a relação dos eu sou de Jesus, os 7 eu sou de Jesus, um deles é Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Vejam quanto, mais uma vez, Jesus nos traz uma responsabilidade. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele faz com que cada um de nós sejamos da mesma forma, através do seu evangelho, através do seu exemplo, sendo seus discípulos, também a luz do mundo. Ele vai dizer, assim como a luz do mundo reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, nós temos que refletir essa luz, porque nós somos o sol da justiça.
Vejam, nós somos o sol da justiça. Vejam quanto isso é fundamental, principalmente que quando ele arremata isso, quando ele diz que somos, né, devemos refletir os raios do sol da justiça, ele termina dizendo, em um mundo escurecido pelo pecado. Mais uma vez, vamos olhar a nossa volta no mundo de hoje. Se nós cristãos não formos esse sol da justiça, no mundo tão obscurecido que nós temos no mundo hoje em dia, qual a nossa função? Como é que nós podemos nos dizer cristão se nós não estamos conservando o evangelho tal qual o sal e não estamos refletindo o sol da justiça? E assim entramos na questão da candeia, que ele vai dizer, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para alumiar a todos que se encontram na casa. Ou seja, percebem que Jesus nos dá uma grande responsabilidade. Ele nos diz quem somos. Ele nos diz quem devemos ser como seus seguidores, seus discípulos. Sal da terra e luz do mundo. E quando ele termina de falar sobre a luz, ele deixa de forma muito clara: esta luz não pode estar escondida. Essa luz não é para ficar fechada dentro do nosso quadrado, dentro da nossa casa, dentro da nossa bolha, como se diz hoje em dia. Ela tem que estar para que todos sejam tocados por ela. Como ele diz, para que alumie a todos que se encontram na casa. Vamos pensar aqui, estamos numa das moradas do Pai. Então todos precisam dessa luz. Todos precisam que o nosso comportamento, né, a nossa reflexão com relação ao Evangelho de Jesus, a ética, a moral, a filosofia de Jesus, seja como um farol. Seja algo que todos à nossa volta tenham, é como aquele fenômeno que nós temos no verão. A luz está acesa e quando está aquele verão, né, pegando bem quente, quente, quente mesmo, chegou aquele momento de céu escuro, as mariposas vêm até essa luz. É a ideia que precisamos ter. A nossa luz, essa luz que nós vamos refletir, tem que ser extremamente potente para que todos à volta nos cerquem. E é por isso que Jesus ainda vai arrematar esse pensamento da luz. Porque ele vai dizer, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam todas as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, essa luz, essa candeia, ela precisa estar cada vez mais forte. Jesus, quando faz esse chamamento a todos nós, ele no final vai dizer, brilha a vossa luz, você tem luz, você é luz. Você é este farol que pode influenciar, que pode modificar, que pode fazer com que tantos à sua volta tenham o arrependimento, tenham essa condição de se buscar a justiça divina. Vamos lembrar que João Batista, um pouco antes da chegada de Jesus, ele fala o dia inteiro, arrependei-vos porque o reino dos céus está chegando, porque o reino dos céus está próximo. Jesus, a sua primeira frase registrada é arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E vejam, esse reino dos céus, que nós vamos ver aqui, é muito interessante todo esse trechinho, toda a organização de pensamento que nos traz, porque Jesus vai dizer, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nós não podemos esconder o reino dos céus. Essa cidade que depois nós vamos ver no Apocalipse de João, não vamos entrar nisso, que é outro escopo, mas quando Jesus já fala disso aqui, que nós não podemos esconder essa cidade, e essa cidade é o reino de Deus, é o reino dos céus, porque ele é brilhante, iluminado, porque nós estamos nele. Vejam, Jesus é a luz. Ele diz, eu sou a luz. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Jesus é essa luz do universo. Nós somos a luz que temos a condição de ter aqui nesse mundo.
e sendo seu discípulo, sendo seus guardiões, sendo nós os guardiões do seu evangelho, nós temos a condição de fazer com que essa luz, tá? Essa candeia permaneça sempre em cima do alqueire, do velador, tá? Fazendo com que a casa esteja sempre iluminada, que todos que entrem na casa, que todos que se encontram nesta casa estejam iluminados. Vejam, nós temos isso apenas nos trechinhos do livro de Mateus, do verso 13 até o verso 16. Mas nós vamos ter também a parábola da candeia em Lucas. Temos em Lucas e temos em Mateus também. Mas em Lucas também ela tem uma particularidade que nos envolve e nos liga à ideia de sermos o sal da terra e sermos a luz do mundo. Da obrigação que temos, dada por Jesus, de ser aqueles que são exemplo. É importante lembrarmos que quando Deus retira o povo de Israel do Egito, e cumprindo a sua promessa aos patriarcas, a ideia que é colocada, que Deus nos traz, não é que era por ser um povo maior, melhor, mais forte, mais inteligente. Não, nada disso. Foi apenas pela sua graça e pela sua promessa. E tudo que Deus queria é que esse povo fosse diferente de todos os outros à sua volta. Por isso Deus não colocou esse povo num local ermo, num local isolado. Deus colocou esse povo no meio de outros povos, para que, através da sua lei, através da lei divina, todos os pagãos à volta se transformassem. E assim Jesus fala conosco. Jesus nos quer no meio da sociedade. No meio dessa sociedade, como ele diz aqui, né, em um mundo escurecido pelo pecado. Ele nos quer aqui, para que nós possamos refletir os raios do sol da justiça e ser exemplo para todos que estão à nossa volta. Então, em Lucas, é a mesma questão. Né? Ele vai dizer lá em capítulo 8, verso 16, ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sob o velador para que todos que entram vejam essa luz. Mas aqui tem outra particularidade, tá? Que logo depois, na narrativa de Lucas, Jesus vai dizer: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Não há coisa oculta que se haja de se manifestar. Ou seja, nada vai ficar escondido, não aqui em nosso redor, ao nosso redor, nós, matéria, mas principalmente com a ideia da justiça divina. Nada pode ser escondido, primeiro, da luz divina. E nada pode ser escondido da luz divina. Entendeu? Eu não posso me esconder da luz divina. A luz divina nunca vai estar escondida de nós. Qualquer um que tentar buscar, e tentam, quantas e quantas vezes tentaram esconder essa luz, é um tolo. Porque a revelação de Deus não tem como estar escondida. E nenhum de nós pode se esconder da luz divina, ou seja, da justiça divina. Né? E aqui Lucas vai deixar claro essa ideia dessa luz que Jesus fala, como Jesus fala além da questão apenas de nós, mas da luz divina, a luz de Deus, justiça divina. E ele vai avançar com a ideia de que essa luz, que é a palavra, que essa luz, que é o Espírito Santo, que vai transformar a escuridão, trazendo esse pensamento, principalmente do pensamento joanino, porque vejam, lá quando João fala que Jesus é a luz, está remetendo à criação. Quando Deus diz, quando dá o caos ali, a escuridão, Deus diz, haja luz. Ou seja, essa luz não pode ser escondida, é criadora pela palavra de Deus, e João deixa muito claro que essa luz que veio nos iluminar é Jesus.
Lembre-se, João vai dizer, lá no princípio, Jesus era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E quando Deus diz, haja luz, Deus está dizendo, haja Cristo na vida de vocês. E como nós vemos, como é que eu posso pegar essa luz e esconder? E mais, como é que eu posso me esconder desta luz? Por isso essa ideia que é traga por Jesus. Nós precisamos estar mostrando essa luz constantemente. E quem não entende essa luz, ou que não se permite ser tomado por essa luz, não passa de um tolo, está perdido. Não tem uma condição de crescimento. Porque essa luz é conhecimento. Essa luz é criação. Normalmente, quando nós falamos e pensamos nessa passagem da candeia, normalmente pensamos numa ideia de iluminar, de trazer luz, de trazer de quem está na escuridão vir para a luz, num sentido mais simples. Mas é muito mais profundo quando nós entendemos que estamos falando, primeiro, que Jesus é a luz do mundo. Que Jesus estava com Deus quando Deus fez com que houvesse luz no mundo. E que esse mesmo Jesus diz que nós somos essa luz do mundo. Percebam, é muito importante, muito tocante, perceber a responsabilidade que nos traz entender o que é essa candeia. Entender que eu não tenho direito de simplesmente me negar a estar sempre com ela no local mais alto. Sempre levando, sempre buscando, sempre irradiando o máximo que eu puder essa luz. Porque, como mais à frente, aqui nesse momento de Lucas, ele vai dizer, né, vede, pois, como ouvis. Não somente devemos ouvir, tá? Aqui já Marcos, no momento de Marcos, fala sobre a candeia, mas também é importante a maneira como ouvimos. Nós temos a obrigação de ouvir o Cristo. Lembre-se quantas vezes Jesus coloca essa questão, de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Precisamos ouvir o Cristo para compreendermos que o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua filosofia é o que acende a nossa luz. É o que faz a nossa luz brilhar. E a nossa luz brilhando é a razão desse momento das palavras do Cristo. Porque com a nossa luz brilhando, nós podemos ser aqueles que vão ser modelos e guias para tantos. Tem uma frase que Chico usa, Chico Xavier já usou de uma maneira, mas eu te ouvi de outra forma, que para muitas pessoas, a minha vida é o único evangelho que pode ser lido, que essa pessoa pode ler. Ou seja, o meu comportamento, a minha vida, a minha forma de lidar com o próximo, é o que algumas pessoas, aliás, infelizmente, muitas pessoas têm de mínimo entendimento de evangelho. Porque, às vezes, por muitas vezes, não tem condição de ler, por muitas vezes não acreditam, mas quando veem nosso comportamento, vão perceber que existe alguma coisa diferente nesse comportamento. Existe uma luz, existe um sal, existe algo pulsante nesse comportamento que eles vão perceber a partir de entender que eu sou um cristão e o meu comportamento tem que ser como essa candeia. Tem que estar no alto para que todos possam ter acesso, para que todos possam se iluminar, para que todos possam se aquecer também mesmo, né? Porque cada um de nós é esse que tem a autoridade do Cristo para isso. E vejam bem que Lucas vai mais além ainda nesse pensamento, tá? Porque quando ele vai falar sobre isso no momento de Lucas, lembre-se, é muito importante, por isso que eu peguei Lucas e Mateus, porque a candeia em Mateus vem depois das bem-aventuranças, que é um marco, é o ponto, Marcos zero, né, a pedra angular do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Lucas, vem após a parábola do semeador, que é o marco zero
das parábolas do reino. Aquele momento onde Jesus explica o que é o reino dos céus, e a partir daí ele vai explicando o que é o reino de Deus, aqui em Lucas já, em Mateus é reino dos céus, aqui em reino de Deus, em Lucas. Jesus vai fazer várias parábolas explicando o que é o reino de Deus. E logo depois do início desse marco, ele vem falar justamente sobre a candeia. Vejam as conexões, como são importantes, como é importante essa colocação do Cristo. Ele diz aqui, ó, isso aqui é o fundamento da minha filosofia. Isso aqui é o fundamento das minhas palavras. E nas duas vezes que ele coloca isso de forma muito clara, ele vem dizer, essa luz, esse aprendizado, esse conhecimento, não é para ser velado, não é para estar escondido, é para ser disseminado a todos. Veja quanta importância e a organização do pensamento do Cristo nos traz. E vejam, como eu falei para vocês, tudo vai estar conectado, tudo vai estar mostrado, porque, mais uma vez, é um momento muito importante desse entendimento. A luz de Deus não pode ser escondida, e nada pode se esconder da luz de Deus. Né? E vejam que interessante, logo depois de que Lucas vem trazendo isso tudo, ele vai falar algo que é muito interessante também, que tem toda a ligação com a questão da candeia, dessa luz. Quando ele vai dizer, porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Né? A qualquer que tiver, será dado, e a qualquer que não tiver, será tirado. Tá? Por quê? Às vezes é difícil entender essa questão, como assim dar, deixar de dar, ou dar menos para um ou para outro? Tá? Então, é interessante que ele está falando especificamente do trabalho, tá? O reconhecimento da obrigação. Aquele que ouve, lembre-se que Jesus diz, ouçam, tenham ouvidos de ouvir, ouçam a minha palavra, ouçam a minha filosofia, a minha moral, a minha justiça. Tá? Então, simplesmente, é aquela questão básica, é interessante que fazemos fazer uma comparação, tá? Aquela questão daqueles que têm uma espécie de preguiça, tá? de buscar mais alguma coisa. É como a parábola dos talentos. Tá? Dois fazem, vão trabalhar, vão duplicar, e o outro simplesmente se esconde, por medo. Né? E este que tem pouco vai ser tirado. A diferença entre esse entendimento dessa falta de vontade de seguir em frente, dessa vontade que nós temos de ser essa luz do Cristo, mas que para Deus não tem diferença. Ele vai compreender, ele vai ver essa questão. Né? Aquela coisa, é a evidência de uma essência da vida cristã. É a essência de como viver melhor com o Cristo. Né? Mas sempre pensar no seguinte, sempre nós que buscarmos mais, que temos a graça de Deus, que temos a codificação, cada vez mais, quanto mais eu tiver, mais eu vou ter, porque cada vez mais eu procuro. Né? A abundância, a ideia de que a luz divina, ela sempre vai aumentar, nunca vai diminuir. O que Jesus diz? Né? Que a sua luz cresça. Ou seja, cada vez mais a ideia de termos a nossa luz pulsante, ela vai aumentando, aumentando a cada trabalho que nós vamos ter. Tá? É uma questão básica quando se pensa nessa... Tem um comentário muito interessante de que quando pensam nessa questão de quem tem muito vai ser dado, mais dado, quem tiver pouco vai ser tirado, tá? Um fundamento da economia. Quem tem mais, no caso da economia, quem tem mais dinheiro, fundos, enfim, né, vai ganhar mais. Agora, o que tem pouco corre o risco de perder por situações de emergência, ou seja, coisas que estão fora dessa vida cristã que vai tirar. Né? Também é como conhecimento. Quanto mais eu tiver conhecimento, quanto mais eu tiver um entendimento avançado, mais eu vou conhecer, mais eu vou entender. Quanto que quem tem menos,
com o tempo vai até perder. E Jesus aplica isso à nossa vida espiritual. Quanto mais eu estou trabalhando no Evangelho, quanto mais eu estou trabalhando na caridade, no amor ao próximo, no amor a Cristo, mais eu vou crescer na minha vida espiritual. E quanto menos eu tiver nesta busca, nesse trabalho, nessa colaboração com o Evangelho de Jesus, menos eu vou ter. Parece quando nós ouvimos essa frase, né, muitas vezes falam isso, nossa, não dá para entender isso, né? Jesus vai deixar de dar para quem tem pouco? Não, nós é que vamos perder, porque Deus nos dá sempre. Jesus nos auxilia a ter sempre. Né? Mas precisamos ter atividade, precisamos ter esse movimento. Porque quando temos a ideia de Jesus nos dizendo que tenhamos ouvidos de ouvir, é porque, por mais que ele tenha falado em parábolas, por parábolas, está tudo ali inserido. Está tudo ali muito claro. Temos dificuldade de entender? Sim. Temos dificuldade de compreender por razões diversas? Sim. Mas está ali contido esse conhecimento. Por isso ele faz essa relação. Se você tiver muito, você vai ter mais você vai receber. Então, o nosso trabalho, nosso esforço, tem que ser de fazer com que essa nossa luz, que a nossa candeia esteja sempre, sempre, sempre com a luz absolutamente potente, para que nós não percamos o que temos ao lado do Cristo, para que nós não possamos perder essa condição de ser seu colaborador. É importante lembrarmos, é muito importante a questão dos ouvidos. Porque quando Jesus diz isso, ouvidos de ouvir e olhos de ver, ele está remetendo ao profeta Isaías, que já dizia isso há 800 anos antes de Cristo. A importância porque o nosso coração está endurecido. Né? Jesus vai dizer isso no final desse pensamento. Vocês precisam ver, tá? Porque o coração do povo está endurecido. Lá no verso 15. Né? Os olhos estão fechados, os ouvidos estão fechados, para que se convertam, para que possam ser por ele curados. Ou seja, nós que somos essa luz, essa candeia, o sal da terra, a luz do mundo, precisamos estar fortes, trabalhando para estar cada vez recebendo mais, para que estes que têm o coração duro percebam essa grande diferença. Percebam quanto é importante estarmos com Jesus. O quanto é importante estarmos entendendo o que Jesus nos diz. Através da nossa busca por conhecimento, através do nosso crescimento como espiritualmente. Porque muito se pensa, se coloca às vezes, e, infelizmente eles têm muito dessa ideia que não precisa conhecer as Escrituras, não precisa conhecer o Pentateuco, tem que se fazer as obras. Sim, temos que fazer obras. Mas lembremos de Paulo de Tarso. Não é pela obra que nós vamos ser salvos, vamos colocar dessa forma, como Paulo coloca dessa forma. É pela nossa fé. Porque, com certeza, pela nossa fé, nós vamos fazer boas obras. Agora, o caminho inverso não é exatamente da mesma forma. Se eu fizer boas obras, tá, mas não ter fé, estas minhas boas obras elas podem ter vários motivos. Agora, se eu tenho a fé, as minhas obras são sempre para a caridade, para o amor ao próximo. Então, é importante termos essa percepção de que precisamos conhecer, sim, precisamos de obras, sim, mas a partir do nosso conhecimento da fé. E a fé não é cega. Logicamente, a fé é muito importante do sentimento, eu tenho fé. Mas o que é que o nosso codificador diz através dos Espíritos? Que a nossa fé seja raciocinada. Ou seja, que nós tenhamos essa luz do conhecimento para guiar a nossa fé. Percebam, hoje mesmo, um pouquinho antes de estar aqui com vocês, estava vendo uma matéria, provavelmente vocês viram,
bom, como foi aqui no Rio de Janeiro, talvez não, mas tinha a questão não é a religião, tá? Mas é a pessoa, um senhor, um homem que foi preso porque vendia curas por telemarketing. Aí abençoava, fazia prece, tinha preço tal, preço X, preço Y. Por que as pessoas se deixam seguir por esse caminho? Ou seja, pagar alguém para fazer uma prece através de telemarketing. Ela tem fé, não tem fé? Essa pessoa tem muita fé, mas ela não tem conhecimento. Ela não tem a luz que Jesus nos ensina através da parábola da candeia. Porque se eu tenho esse conhecimento, eu sei muito bem que a minha fé pode fazer por mim. Eu não preciso pagar alguém, eu não preciso de intermediário, eu não preciso de alguma figura de poder para interceder por mim. Eu tenho conhecimento que a minha fé é potente. Eu tenho conhecimento das palavras de Paulo falando sobre fé, de uma maneira absolutamente maravilhosa, quando ele fala de fé, de esperança, de caridade. E dessa forma, em nenhum meio, seja ele qual for, eu vou ser enganado, porque eu tenho conhecimento do Cristo. Eu sei o que o Cristo deseja de mim. Eu sei que o Cristo quer que eu seja a luz do mundo. Eu. Não que alguém seja aquele que vai acender a minha candeia. Não, sou eu. Eu sou o sal da terra. Eu sou este que vou ser exemplo para o mundo. Então as pessoas vão me olhar e vão ver o sol da justiça sendo irradiado, palavras de Cristo. Então, queridos, quando nós pensamos na parábola da candeia, é muito importante termos essa consciência de que é uma ordem divina. Divina. Que lembre-se, Jesus diz o que o Pai manda. Ele fala isso claramente. Tudo que eu falo vem do Pai. Ou seja, Deus, essa luz, que é muito bonito quando nós vemos isso, essa luz que não pode estar escondida e que nenhum de nós pode se esconder dela, nos diz que nós somos também, nós podemos ter essa luz, que nós podemos salgar a terra para que deixe ela palatável, ou seja, uma vida melhor. Né? É aquela coisa, como eu falei para vocês, uma vida sem Cristo, ela é totalmente sem sabor. Imaginem a vida sem esse modelo e guia, uma vida sem essa luz, uma vida sem esse conhecimento, sem essa paz que me dá ser um servo do Cristo. Então, pensarmos constantemente nessa condição de ter essa fé, essa enorme fé, ter a fé como a fé de Natanael, por exemplo, que não é cega, mas pelo sentimento e fez com que ele crescesse, fosse o apóstolo de Cristo. Uma fé que vem de uma maneira que nos engrandece, que é o combustível para essa luz. A fé, a esperança e a caridade. Vamos pensando numa candeia, naquela época não existia vela, normalmente nós pensamos em vela, né, para iluminar, nós utilizamos vela para iluminar. Naquela época era candeia. Candeia é uma espécie de jarro, era muito formato. Lembrem-se daqueles contos de Mil e Uma Noites, que passava a mão ali e saía o gênio da lâmpada. Seria mais ou menos naquele formato. Tá? E com os olhos ali dentro, a pontinha sentia-se a luz. Né? E essa candeia, o combustível dela, né? A candeia material naquela época era um óleo, né? Azeite, para nós é a fé, a esperança e a caridade. Se eu tenho fé, esperança e caridade, a minha candeia nunca se apaga. Se eu tenho fé, esperança e caridade, eu vou estar sempre sendo este que vai dar gosto ao mundo. O gosto de ter uma vida feliz com Cristo, uma vida em paz com Cristo. Vou ser esse que vou ser o sal da terra para conservar o Evangelho, para conservar a filosofia do Cristo, meio a tanta injustiça, tanta situação torpe que nós vemos no mundo de hoje.
E nós, como cristãos, temos a obrigação de ter esse ouvido de ouvir nesse momento, principalmente no momento de hoje, que nós passamos hoje. Porque Jesus, no sermão profético, ele vai narrar muita coisa que está acontecendo. Sermão profético de profecia mesmo. Jesus vai dizer o que vai acontecer. E muito se discute a questão de quando acontece, tem uma discussão teológica em relação a isso, se é a questão do tempo ali até a destruição do templo, se é depois, enfim. Mas é algo muito claro. Tirando a parte que é especialmente a judaica, teológica judaica, do momento do templo ser derrubado, enfim, tem algo que Jesus deixou muito claro, profeticamente, que haveria as injustiças, que haveriam, ele fala de terremotos, tá? E realmente, eu já pesquisei isso para fazer uma palestra sobre o sermão. Os terremotos no mundo eles estão aumentando de intensidade, de frequência. Tá? Ele fala, como eu falei para vocês, fala de terremoto, fala de pragas, ou seja, de doenças, né, gerais, enfim, como nós passamos. Ele fala de justiça, de injustiça aos que seguem o Cristo. Tá? E vejam, hoje em dia, no mundo de hoje, os mais perseguidos são os cristãos, ainda são os cristãos. Ainda são os cristãos. Nós vemos fartamente pessoas falando que cristão tem que, enfim, muita coisa contra quem é cristão. Mas Jesus diz que isso não é o fim, isso é o princípio das dores. E ele vai dizer que se nós perseverarmos e se nós formos levados à justiça, para nós não nos preocuparmos, porque ele vai falar por nós. Mas o mais importante é o que ele diz ao final. Se vocês perseverarem, o fim será quando todo o evangelho tomar a terra. Porque vocês vão levar o evangelho a toda a terra. E aí sim é o fim. Ou seja, quando toda a terra for tomada por esse sal, que dá sabor e conserva o evangelho, quando toda essa terra for levada, tomada por essa luz que vem dessa candeia, da candeia de que somos cada um de nós, aí sim nós teremos o fim. Aí o fim, cada religião pensa da forma que quiser, nós espíritas podemos pensar como um mundo de regeneração, enfim, não importa. Mas é Jesus nos dando uma ordem muito clara e muito importante. Nós somos a luz do mundo. E lembre-se, mais uma vez, ele diz que é a luz do mundo. E ele nos dá essa confiança que dizendo também nós somos. Porque se ele é, e nós seguimos a ele, se nós temos Jesus como modelo e guia, nós temos a obrigação de ser essa luz do mundo também. Nós temos a obrigação de iluminar o mundo, de iluminar a vida das pessoas, de trazer o sol da justiça, de trazer a conservação do evangelho, ou seja, nós temos a obrigação de cumprir com muita força, com muita vontade, com muita verdade, as palavras do Cristo. Que nós devemos levar o evangelho a todos os seres, a todos os cantos da terra. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós.